festa, nesse tempo profético que o Senhor preparou para as nossas vidas, e nós já tomamos posse de toda a colheita, de tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a igreja, sobre a terra, neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Quero também abençoar todas as crianças, os nossos meninos, as nossas meninas, para esse tempo poderoso de aula, de ministração. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor os abençoe poderosamente, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Shalom a todos. Amém. Que bom estar aqui com vocês de novo. É sempre bênção vir, é sempre muito bom, né? Embora toda a correria, às vezes quando eu venho de quinta eu pego um pouquinho de trânsito, mas o bom é que eu chego. Amém? Glória a Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia aí, agora. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos, capítulo 8. Amém? Marcos, capítulo 8. A gente vai ver do verso 22 ao verso 26. Marcos 8, de 22 a 26. Amém? Já abriram aí? Então, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocassem nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia todo de modo perfeito. E Jesus mandou que voltasse para casa, respondendo: não entre na aldeia. Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor fale conosco agora, ministra ao nosso coração, ministra, Senhor Deus, as nossas vidas. Pai, precisamos, Pai, ouvir a Tua voz e receber do Senhor nessa noite. Então usa-me, Senhor, como instrumento. Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça, e tudo seja para louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para o irmão e diz: que bom que você veio. Fala mais devagar para tomar mais um golinho. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito na palavra de Deus, é como Deus nos ensina nos detalhes da palavra. Como as coisas são tremendas nos detalhes. Como a gente é ricamente abençoado quando a gente presta atenção em coisas que Deus quer nos ensinar, mostrar para nós, que a gente não vê no primeiro momento. Mas depois, quando começa a ler, quando começa a entender, aquilo vai abrindo a sua mente e você vai entendendo, né? Eu não quero hoje falar especificamente desse milagre. A única coisa que eu quero pegar aqui é essa primeira visão desse homem. Ele vê homens como árvores, homem andando como árvores, né? Aquilo que a visão daquele homem, o primeiro momento daquela cura, né? E depois o Senhor toca a vista dele, ele volta a enxergar, e aí com uma maneira mais completa. Mas eu queria falar hoje sobre essas árvores, sobre a árvore. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver uma relação de Deus, né, tratando com homens, com árvores. Em momentos que aparecem árvores na Bíblia, representando o próprio Senhor, representando o Senhor como árvore. O Senhor trazendo isso para nós. Quando a gente olha, a gente fala assim: mas como assim Deus, né, se apresentando como árvore? Para mim, irmãos, as plantas ou a árvore é uma coisa tão tremenda, tão poderosa. Porque quando você olha para uma árvore, você não imagina que ela tenha saído de uma pequena semente. Você olha para uma sementinha, você planta aquela semente, você rega aquela semente, e ela vai brotar, ela vai crescer,
E de acordo com o tempo que aquilo vai levar, ela vai se tornar uma árvore. Tem plantas ou tem árvorezinhas ou sementinhas que você plantou, né, que elas vão te acompanhar a vida toda. Eu não sei aí quem morou em sítio, né, quem foi, que tem muito hábito disso. Né? Meu avô tinha um hábito no sítio de plantar, sempre que nascia o neto, ele plantava uma árvore. E a gente ia crescendo e a gente tinha uma árvore, que era a árvore que era da gente. Né? Então, cada um tinha o seu, cada um tinha a sua. E a gente ia crescendo, a árvorezinha ia crescendo com a gente. E era uma maneira carinhosa dele, né? Era a maneira dele trazer. Então, você olhava as árvorezinhas lá, então tinha as árvores, cada um de nós tinha a nossa. E você via crescer, você olhava e falava, nossa, começou de uma sementinha. E dali se tornou algo, uma semente com um potencial tão tremendo. Quando a gente olha uma semente, você fala, como pode? Aí só vem uma resposta, Deus. Deus. O homem com toda a tecnologia que ele tem, ele não consegue criar nada do zero. Ele não consegue pegar do nada e criar uma semente. Deus fez isso. E toda semente carrega de Deus nela. E toda semente carrega do poder de vida nela. E vai trazendo isso, e vai gerando vida. E a árvore cresce, e aquela sementinha vai produzir frutos, e frutos, e frutos, e frutos cheios de semente. E cada fruto tem mais semente, e assim por diante. Isso mostra a vida de Deus. Isso mostra a vida do Senhor. Então a árvore, muitas vezes na palavra de Deus, vai simbolizar Deus mesmo. Aquilo que é do Senhor, aquilo que vem do alto, aquilo que simboliza Deus para nós. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Quando você lê, às vezes, Salmos, né, que o próprio Davi fala da palmeira, fala do cedro, sempre dizendo que o justo, né, cresça como a palmeira, floresça como o cedro, sempre trazendo a árvore como algo de Deus, algo vindo de Deus. E eu queria falar da relação de 5 homens com árvores. E foi até o tema que eu dei para o pastor Marcos. Eu falei 5 homens e 5 árvores, né? Que era quando eu estava escrevendo. Quando eu estava escrevendo isso, eu estava falando com o Marquinho. E eu não sou muito bom para dar nome, viu, gente? Eu não sou muito bom para dar nome nas pregações. Eu sou péssimo para dar nome. Ou eu dou uns nomes muito elaborados e ninguém entende o que eu estou querendo dizer. Ou eu dou muito simples e parece que o negócio é muito chulé, né? Então, eu tenho dificuldade. Mas eu queria falar de 5 homens e 5 árvores. Qual é a nossa relação com elas? Como a gente se relaciona com aquilo que vem de Deus? E o primeiro homem e a primeira árvore vai ser o primeiro homem e a primeira árvore. Gênesis 3, verso de 6 a 8. O primeiro homem, Adão. Para mim aqui fala de Adão na relação dele com essa árvore. Qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que Deus tinha dito que não era para se comer do fruto. A árvore que Deus tinha dito que não era para se tocar, que não era para se deixar seduzir por ela. Deus tinha dito, de todas as árvores do campo você pode comer. De tudo você pode comer, dessa aqui não. Dessa árvore você não pode comer. Dessa árvore você não deve comer. Amém? Qual era a outra árvore que tinha lá, que era a única? A árvore da vida. Amém? A árvore da vida. Fala nisso, deixa eu explicar uma coisa para você. Agora ficou calor. Obrigado, amor. Amém? Não. Ligar o ar também é exagero. Não é? Eu perdi a camada de gordura, então agora vai o frio, eu tiro, vai e volta. A árvore da vida. Deixa eu antes falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, deixa eu falar um pouquinho sobre a árvore da vida. Quando Deus disse para Adão e para Eva que eles podiam comer da árvore da vida, e eles comiam daquela árvore continuamente, aquela eles podiam comer. E aquela árvore trazia sobre eles, revigorava a vida deles, trazia sobre eles o vigor e a vida que havia em Deus. Essa árvore a gente vai encontrar com ela lá no céu, na Nova Jerusalém, e nós vamos comê-la dela, sabia? Amém, irmãos? Você não sabia disso?
Amém? Está lá em Apocalipse 21, 22, fala da árvore que a gente vai comer, da árvore da vida, nós vamos nos alimentar dela. Quando Adão e Eva podiam comer daquela árvore da vida, e eles se alimentavam, a vida de Deus era impregnada neles. Eu já falei que eles tinham a glória de Deus nele, amém? A glória de Deus estava neles, a glória de Deus saía pelo poro deles, né? Então a glória vinha e saía pelos poros, porque eles tinham contato com Deus, e a glória deles com Deus era tanta, que saía deles pelos poros. Lembra de Moisés? Ficou 40 dias com Deus, quando ele voltou, o rosto de Moisés brilhava, porque a glória de Deus saía pelos poros, e Moisés teve que usar por um tempo véu, escondendo o rosto, porque o povo olhava e ele brilhava como o sol. Agora você imagina Adão e Eva, que tinham contato com Deus todos os dias, e a gente não tem uma noção de quanto tempo, mas você sabe que é muito tempo, em que a glória de Deus estava naqueles dois. Por isso que quando eles pecaram, a glória de Deus é tirada deles, e aí eles se veem nus. Porque quando eles olhavam para eles, eles não viam o corpo deles, porque a glória saía, eles viam só a glória. Quando o pecado entrou neles, a glória saiu, e aí eles começaram a olhar, por isso eles se viram nus. Entendeu? Amém? Agora, o que aconteceu quando eles estavam comendo da árvore da vida? Eles comiam da árvore da vida, e aquilo trazia para eles vigor, força, ânimo, fazia ter vida longa. E eles comiam daquilo, e aquilo estava nele, impregnado deles, no DNA deles, a vida prolongada por causa do fruto da árvore da vida. Amém? Quando eles foram tirados do jardim por causa do pecado, Deus não tirou nada deles. Deus, porque o pecado já tinha tirado. Deus foi, fez roupa para eles, tirou eles do jardim e colocou um querubim na porta do jardim, para que eles não pudessem voltar, para que eles não entrassem mais no jardim. Era um dos castigos, e eles saíram de lá. Amém? Até aí tudo bem? E aí Adão e Eva começaram a ter filhos, e eles vão ter filhos. E eles passam, e os filhos nascem com o DNA deles. Amém? E o que eles passam para os filhos? Infelizmente, o pecado que tinha tocado o DNA deles, e eles passam um pouco do vigor, do fruto da árvore da vida. E assim os netos deles vão passar para os bisnetos o pecado e um pouco da árvore da vida, e assim a árvore da vida estava neles e foi passando, passando, passando. Por isso que aqueles homens viviam 800 anos, 700 anos, 600 anos, e foram diminuindo. Conforme foi passando as gerações, aquilo que era da árvore da vida foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí Deus olhou e falou, não, chega, vai até 120. Aí Deus botou um prazo ali para chegar até 120. Está entendendo, irmão? Você entendeu por que agora os homens viviam tanto? Amém? Estou respondendo a pergunta de muita gente. Ninguém nunca tinha essa curiosidade. Hã? Todo mundo já sabia disso? Meu Deus, estou atrasado, pastor. Falar numa igreja que o pessoal é mestre, complicado. Não, queridos, às vezes a gente pergunta por quê. E eu ouço cada absurdo. Porque eu contava o tempo diferente. Não contava nada, era igual, o mesmo sol, mesma lua, virava do mesmo jeito, como o pastor Marcos explicou agora, sobre a viração do dia. Era exatamente isso. Mas o vigor daquela árvore da vida ficou neles por um tempo, até Deus dizer 120. E depois você vai ver Deus dizer até 70, 80 anos. Deus colocou o limite. Por quê? Porque a árvore da vida vinha com eles. Está entendendo? Entendeu isso? Como é glorioso? Nós vamos comer da árvore da vida no céu? Vamos. Né? Por quê? A gente tem vida eterna, a gente vai poder comer. A Bíblia fala que os frutos dela são diferentes a cada mês. Olha que coisa tremenda. Deus é tão maravilhoso. Cada mês vai ter um fruto diferente na mesma árvore. Olha que coisa linda. As folhas dela são saúde e vida. Bom, e eu não vim aqui falar da árvore da vida. Vim falar da árvore de Adão. Adão, quando ele come, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz, que Eva foi enganada. Mas Adão comeu porque ele quis. Ele pecou porque ele quis. Eva, a serpente enganou. Adão não. Adão comeu porque quis. E quando Deus vem atrás dele, a Bíblia diz que ele está escondido.
atrás de uma árvore. Sabe, irmãos, é o primeiro encontro de Adão e a árvore. Ele está escondido atrás de uma árvore. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Ele, vi que eu estava nu e fiquei com vergonha. Ele estava atrás da árvore, presta atenção. Há muitos pecadores que se escondem atrás da árvore, que ficam atrás da árvore, não querem, olham para si e querem viver aquilo que está dentro do seu próprio coração. O pecado de Adão não foi ter comido fruto. O pecado de Adão foi ter colocado algo na frente de Deus. Adão, quando come do fruto, ele come por medo de perder Eva. Eva se tornou mais importante para ele do que Deus. Está entendendo, irmão? Por isso que ele come. Quando Deus vem atrás dele, Deus olha e vê que o coração daquele homem tinha colocado algo na frente de Deus. Ele está escondido atrás da árvore, achando que Deus não ia ver, mas o coração dele agora era um coração egoísta. Sabe, irmãos, muitos pecadores, muitas pessoas têm se escondido de Deus por causa do seu próprio coração pecador, por causa do seu coração que está ali, egoísta, no meio das coisas. Às vezes eu tenho visto, felizmente, uma geração hoje muito egoísta. Pessoas que pensam só em si mesmo. Pessoas que não abrem mais mão para viverem aquilo que Deus tem dado para eles. Pessoas que poderiam estar vivendo o tempo da glória de Deus, mas por causa do egoísmo do coração deles, se escondem atrás da árvore, em vez de estarem com Deus diante dela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como eu vejo gente hoje que abriu mão da glória de Deus para viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Sabe, eu às vezes eu me sinto um dinossauro na igreja, pelas maneiras de eu pensar, daquilo que eu penso, daquilo que eu aprendi, daquilo que desde o berço, desde os meus 3 anos, eu fui aprendendo dentro da minha casa, de que a coisa mais importante da nossa vida era Deus, e que nós abriríamos mão de tudo para agradar a Deus, em que a minha vontade sempre viria em segundo, às vezes terceiro, mas que Deus sempre fosse o primeiro, que a gente abrisse mão de tudo, de qualquer coisa, desde que agradasse a Deus, e que não importasse o que a gente fosse sofrer ou viver, Deus era o mais importante. Hoje eu vejo pessoas como Adão, que trocaram a glória para seu próprio egoísmo. Hoje eu vejo pessoas falando o contrário. Minha vontade em primeiro lugar, Deus fica em segundo e terceiro. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Deus fica em segundo e terceiro lugar. Não importa, se eu tiver que fazer alguma coisa, que aquilo me traz um pouco de sacrifício, eu já não faço. Já não é. Eu faço desde que aquilo não me leve a me sacrificar. Sabe, irmãos, por isso que eu coloquei o primeiro homem pecador atrás da árvore, porque ele vive o seu próprio egoísmo, o seu próprio coração. Eu não quero dizer que tenha pessoas aqui assim, eu só quero que você pense aonde você está, aonde você tem andado, aonde você está o teu coração, porque onde estiver o teu coração, ali também está o teu tesouro. Esses dias perguntaram para mim: o senhor acha que Jesus está voltando? Eu falei: eu acho que não. Ele falou: mas tudo indica que Jesus está voltando. Eu falei: exatamente, menos uma coisa, a igreja. A igreja não indica a volta de Jesus. Eu falei: se Jesus voltasse agora, nem 20% do que a gente chama de igreja subiria para o céu. Infelizmente. A Bíblia diz que o Senhor vai buscar uma igreja, uma noiva, santa, sem mancha e sem ruga. Fala para mim, a igreja hoje, ela é uma igreja sem mancha, sem ruga, sem defeito? Hoje o que eu vejo é uma noiva que está com toda a força, querendo começar algo, mas é uma noiva infantil, e Jesus não é pedófilo. Hoje o que eu vejo é uma igreja infantil, uma igreja que ainda está voltando a se apaixonar por Jesus. Eu ainda sou daqueles que acreditam ainda
que olha para o remanescente e ainda diz, vai dar certo, vai dar certo. Eu olho ainda para os jovens, eu vejo ainda os adolescentes e falo, vai dar certo. Eles vão ter um coração diferente. Eles vão ter um encontro diferente. Eles vão voltar a amar a Deus acima de qualquer coisa, como é o primeiro mandamento. Amar ao Senhor teu Deus acima de tudo e de qualquer coisa. Essa tem que ser a nossa postura. Pessoas que andam assim, não são pessoas que se escondem atrás da árvore, mas são pessoas que fazem questão de estarem diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Segundo homem que eu vejo debaixo de uma árvore, é João 1, 45 a 51. Eu não vou ler todos os textos, senão a gente demora muito, hoje é culto de quinta. Né? Não é que é um culto de quinta, é um culto na quinta. Né? Por favor, né? Culto de quinta dá a impressão que é um culto na quinta. Segundo homem que eu vejo aqui é um homem chamado Natanael, que vai se tornar apóstolo depois, discípulo de Jesus. A Bíblia diz que Natanael estava onde? Debaixo da árvore. Debaixo de uma árvore. E aí, quando avisam ele e falam para ele de Jesus, ele vai até Jesus. E quando ele está vindo, Jesus fala, você estava debaixo da árvore lendo. E ele se espanta. E ele fala, tu és realmente o Filho de Deus, tu és realmente o Messias esperado. E Jesus fala, porque eu vi você debaixo da árvore, você se espanta. Falei, mais bem-aventurado vai ser aqueles que verão coisas muito maiores. E o Senhor avisa ele, você mesmo vai ver coisas maiores. Por que aquele homem estava ali? Jesus traz aquele homem que estava debaixo da árvore. O que é estar debaixo da árvore? Se estar atrás é porque eu estou vivendo uma vida ainda de egoísmo e pecado, estar debaixo da árvore quer dizer o quê? Natanael, se você for ver o texto, ele era um homem íntegro e o próprio Senhor chama ele disso. O Senhor fala, Natanael era um homem íntegro, um verdadeiro israelita. Ele estava lendo a Torá, ele estava lendo os textos quando o Senhor o chama. Estar debaixo da árvore é ser aquele homem que é sincero diante de Deus, é íntegro diante de Deus. E o Senhor tem procurado homens assim, que estão debaixo dessa árvore. Pessoas que estão ali para viver o melhor tempo de Deus para a vida deles. O melhor tempo do Senhor para eles. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje a gente tem vivido um tempo em que você pergunta para as pessoas, o que você é? A pessoa diz, eu sou crente, eu sou evangélico, ou eu fala da denominação, eu sou batista, sou assembleiano, sou bola de neve, sou manancial. Poucas pessoas dizem, o que você é? A pessoa fala cristão. Você sabe, e eu concordo, que é melhor tomar cuidado quando a gente afirma que a gente é cristão. Porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. E isso quer dizer o quê? Que quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu sou como Cristo. Que as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo em mim. Por isso eu sou um cristão. Quando o Senhor está falando para Natanael está debaixo de uma árvore. E o Senhor está dizendo que ele era verdadeiramente um israelita. Será que o Senhor hoje, se olhasse para nós estamos debaixo da árvore, para Ele dizer, verdadeiramente esse é um cristão? Será que a nossa vida realmente tem expressado Cristo onde a gente está? Será que a gente realmente tem trazido, sendo sincero e íntegros diante do Senhor? Será que a árvore, nós estamos debaixo dela, dizendo, Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro. Sabe, nós temos que voltar a ter fome e sede de Deus. Aquele homem estava debaixo da árvore com fome e sede. Ele estava buscando, ele estava lendo, ele estava orando, e Deus mostrou isso para Jesus. Quando Jesus olhou para ele, Jesus identificou isso em Natanael. Sabe, irmãos, o Senhor tem que procurar em nós e achar em nós fome e sede de novo por Ele. Sabe, a gente tem saído de debaixo da árvore e corremos o risco de ficar atrás dela.
Mas se a gente está debaixo dela, a gente tem que aprender a viver essa porção, a sermos verdadeiros cristãos, homens e mulheres que expressem ao Senhor. Como isso começa? Com fome e sede dEle. O Senhor falou, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que têm fome e sede dEle. Nós temos que voltar a ter essa fome e essa sede, voltar a ter isso sobre nós, voltar a ter esse desejo ardente de buscar ao Senhor, voltar a ter essa vontade de orar, de falar com Ele, voltar a ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Sabe, queridos, oração, ela tem que ser algo prazeroso para você. A oração não pode ser algo pesado para nós. Se a oração tem sido algo pesado para você, alguma coisa está errada. Sabe, entenda o seguinte, que quando você vai orar, quando você abre a boca, Deus vem te ouvir. Você consegue entender isso? Agora consegue entender quem é Deus? O Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele vem ouvir você. Se você entender essa verdade, tua oração começa a mudar. Tua oração não vai ser só uma repetição de palavras, mas na hora que você for orar, você entender que o Senhor vem para te ouvir, você vai começar a entender, não, minha oração tem que ser algo mais sério. Minha oração não pode ser de qualquer jeito. Minha oração tem que mudar. Amém, irmãos? Nós temos que entender que quando eu vou orar, eu estou debaixo da árvore. E Ele vai estar junto comigo. E Ele vai vir, vai estar aqui. E Ele vai me ouvir. Do mesmo jeito que Natanael estava lá lendo e orando, o Senhor estava lá com ele. O Senhor diz, eu vi você lá. Eu vi você lá. Nós temos que ter prazer em voltar a ler a Bíblia. Sabe? Ter prazer em ter entendimento da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Isso parece ser tão básico para a vida de um cristão. E é verdade, irmão. E nós estamos vacilando no básico. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, apóstolo, como que eu faço para viver o profético? Porque eu quero ver, eu quero não sei o quê, e tal, e piriri, pororó, quero fazer. Minha pergunta para ele, falou assim, qual o seu nível de intimidade? Não, eu oro, tá. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Mas o senhor sabe que a vida da gente é muito corrida. Eu falei, irmão, Deus procura pessoas dispostas a abrir mão de tudo por Ele. E Ele se derrama. E Ele se derrama. Mas Deus quer ter intimidade com a gente para Ele poder confiar em você. A gente só confia em quem a gente tem intimidade. Se você não tem intimidade, é um conhecido seu, legal. Mas você não confia segredos ou coisas do teu coração para qualquer um. Deus é a mesma coisa, Deus não vai se Ele não tiver intimidade com você. Aí ele falou, mas se o senhor orar por mim, eu não vou receber? Eu falei, não. Eu falei, porque não é meu, é dele. Eu falei, é Ele quem vai mover em você. Você quer que Deus te use? Vá para debaixo da árvore. Aprenda a ser um cristão, tenha intimidade de oração, tenha fome da palavra. Isso vai gerar em você alguém que o Senhor vai dizer, eu estava com você lá, eu te vi lá debaixo da árvore. Quem está entendendo isso? Terceiro homem e árvore é um cara que eu sou apaixonado por ele, que está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Um homenzinho chamado Zaqueu. Eu amo Zaqueu. Amo pregar sobre Zaqueu. Acho que eu já preguei Zaqueu de tudo quanto é jeito, forma, modelo. Eu amo a fome desse homem, o desejo desse homem. Um coração dele. O coração desse homem que busca. Se Adão é o pecador que estava atrás da árvore, Natanael era o cristão sincero que está debaixo da árvore, Zaqueu é o homem que busca
que sobe na árvore, que vai subir na árvore, que busca de cima de uma árvore. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem pequenininho, e no meio de toda aquela multidão, que Jesus ia passar por Jericó e ele não ia conseguir ver. E aí ele sobe na árvore e ele fica esperando só para ver Jesus. O desejo do coração daquele homem era só olhar para Jesus. Era só ver Jesus. Mas algo dentro dele era mais forte que atraiu o Senhor. Ele subiu na árvore porque ele desejava uma busca intensa. Ele não queria só estar debaixo da árvore, mas ele sobe na árvore dizendo: eu quero mais. Está entendendo, irmão? Natanael era um homem que estava debaixo da árvore. E ele tinha intimidade, buscava ter intimidade. Zaqueu queria mais, por isso subiu na árvore. Sabe, irmãos, eu creio numa geração que vai subir nas árvores, que vão querer Deus. Não uma geração perfeita, porque Zaqueu também não era. Zaqueu não era perfeito no seu caráter, Zaqueu não era perfeito nem na sua estatura. Quando a Bíblia fala dele ser baixo, está falando de alguém que não tinha postura. E ele mesmo declara isso, que ele tinha roubado, que ele tinha fraudado. Era um homem de caráter duvidoso, ou muitas vezes nem era dúvida nenhuma. Mas ele criou nele uma busca por Deus. E eu acho isso fantástico, poderoso, porque Deus não olhou fora, Deus olhou o coração daquele homem. Pessoas que estão na árvore, em cima da árvore, são aquelas que desejam que não que Deus veja fora, mas veja a sua intimidade. Zaqueu estava numa árvore. Sabe, Zaqueu ali, naquela árvore, era um fruto ruim. Era um fruto mirrado. Era um fruto podre. Mas Jesus parou debaixo da árvore e quis aquele fruto. Eu amo quando Jesus chama Zaqueu. Eu vejo e fico imaginando o susto que ele levou. Imagina Zaqueu na árvore, escondido, lá assim, olhando, tentando olhar, pequenininho, o povo passando, algumas pessoas deviam ter notado Zaqueu, zombado, falado. Zaqueu era alguém que o povo não gostava. Zaqueu era alguém que tinha uma má fama na cidade. Zaqueu era publicano, era alguém detestável. Zaqueu era a segunda raça que os judeus mais odiavam. O primeiro era os samaritanos, o segundo era os publicanos. Né? O judeu, todo dia, na viração do dia, eles punham a mão voltada para Samaria e amaldiçoava Samaria. Com a mesma intensidade que eles estendiam a mão para Jerusalém e abençoavam Jerusalém. Publicano, eles cuspiam nele. Cuspiam no rosto, cuspiam quando ele passava. Porque para eles era falso, era mentiroso, era traidor. Zaqueu era tudo isso. Mas Jesus olhou o que estava dentro dele. Quando a gente está na árvore, o Senhor olha o que está dentro de nós. Ele olha o nosso coração. E eu acho isso uma das coisas mais tremendas da Bíblia. Porque Deus não vê o que a gente está fazendo por fora. Porque Ele vai mudar isso. Ele vê o que está dentro do nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade. Ele vê o que o coração está desejoso. Eu amo quando Jesus fala com Nicodemos, por exemplo. Lá em João 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, mestre na palavra. O próprio Jesus diz: você é mestre, conhecedor da Torá, conhecedor da palavra. E ele vai falar com Jesus. E ele começa a falar com Jesus. E Jesus começa a falar com Nicodemos. Mas é uma coisa muito interessante aquela conversa. Porque Nicodemos falava com o homem Jesus. E Jesus falava com o coração de Nicodemos. Quando você lê aquela história, parece que é um falava uma coisa, lembra, né, que usou a expressão, parecia conversa de louco. Porque falava uma coisa, respondia a outra. Falava uma coisa, respondia a outra. Estão entendendo, irmão? Quem lembra disso? Ninguém lembra, está todo mundo lembra. Então abre lá João 3, vamos ler lá.
Está todo mundo olhando para a minha cara, falando, é mesmo, apóstolo, fez isso? Então abre a Bíblia, vamos ler junto. Olha para você ver que conversa. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele foi de noite para ninguém saber quem era ele. E ele chega e chama Jesus de Rabi, né? A expressão de chamar de mestre, né? Dizer discipulador, mestre. Fala, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz sem Deus estiver com ele. Uma afirmação de Nicodemos, falando com Jesus, chamando Jesus de mestre, chamando Jesus de Rabi e dizendo, Deus é com você. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, é verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ei, que resposta é essa? Ele falou alguma coisa de nascer de novo, Nicodemos? Não, Nicodemos falou, você é filho, olha, você é mestre, o que você faz? Aí, Deus, que não é nascer de novo, Jesus vira. Você fala, o que está acontecendo aí? Parece uma conversa de dois, quem está entendendo? Agora continua, olha a resposta de Nicodemos. Nicodemos ouviu aquilo de Jesus e respondeu, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Gente, isso é pergunta de um mestre? Hã? Não. Mas ele fala por quê? Porque ele falou, o senhor ministra como vindo de Deus, então, será que é possível Deus fazer isso? Será que é possível Deus operar isso? Por quê? Porque Nicodemos está falando com o homem, mas Deus está falando com o coração. E olha a resposta de Jesus. Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ou faz barulho, mas sabe de onde vem, sabe para onde vai? Nem para onde vai, nem para onde vem. O que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos falou assim, mas como pode ser isso? Nicodemos estava dando um nó na cabeça dele. Estava dando um nó. Aí vem Jesus e fala, você é mestre Israel e não compreende essas coisas? Sabe, irmãos? Aqui você vê Jesus falando com o coração de um homem, que a mente dele queria entender Jesus, mas o coração necessitava de Jesus. Quando eu estou na árvore, é porque meu coração deseja Jesus. Eu não posso ficar preso com a minha mente, entenda isso. Ninguém entende Deus com a mente. Nós compreendemos e conhecemos Deus com o nosso coração, com o nosso espírito. Por isso que o Senhor fala, conheça e prossiga em conhecer. Porque aqui. Só que se um homem está atrás da árvore como Adão, não conhece, fugiu de Deus, não conhecia Deus. Natanael estava debaixo da árvore, ele estava buscando aprender, mas ainda não conhecia Deus. Zaqueu subiu na árvore, porque o coração dele desejava Deus. Está entendendo, irmão? O que o Senhor quer é que você suba na árvore, que você deseje, que você queira. Quando eu estou na árvore, e eu estou em cima da árvore, o Senhor vai ver meu coração. E aí vai acontecer uma coisa fantástica, é o quarto homem. Salmo 1, você se torna uma árvore. Ele vem e fala, você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Coincidentemente, é a nossa palavra do mês. Quando eu estou na árvore, eu vou me tornar uma árvore. Olha que interessante. Quando eu estou na árvore, eu me torno um fruto de redenção. Porque Zaqueu se tornou fruto de redenção. Amém? Jesus olha para ele, Zaqueu começa a ouvir Jesus pregar na casa dele. Aí aquilo vai enchendo o coração de Zaqueu, e Zaqueu explode, Senhor,
tudo que eu ganhei ilicitamente eu vou devolver, quem eu roubei vou dar 7 vezes mais, vou devolver 4 vezes mais, vou fazer tudo. Sabe por quê? O coração daquele homem se encheu de redenção, e o Senhor vira e fala, você é fruto de salvação. A salvação entrou nessa casa hoje. Quando eu estou no Senhor, em cima da árvore, o próximo passo, agora é eu me tornar uma árvore. Eu me torno uma árvore. Por quê? Porque eu trago comigo a semente da redenção, a semente da salvação. Quem está entendendo isso? Zaqueu agora era uma semente. E aonde Zaqueu ia? Nas casas que ele devolvia o dinheiro. Você já imaginou o que acontecia? Ele chegava lá, falava, batia na porta, o cara já saía pronto para cuspir nele, porque era assim que agiam. E ele, pera, antes de você cuspir, deixa eu explicar uma coisa. Eu roubei você mesmo, tirei de você, mas agora eu vim aqui devolver aquilo que eu roubei de você. Estou devolvendo 4 vezes mais e peço que você me perdoe. Imagine a reação de muitos. Pegavam um dinheiro, deviam xingá-lo. Pegar o dinheiro e entrar, deviam amaldiçoá-lo. Outros não, ficavam espantados. Falavam, não, tudo bem, legal se devolver. Vai com Deus. Sabe, irmãos, mas aquele homem teve uma expressão de mudança. Ele se tornou uma árvore. Sabe, nós temos que desejar nos tornar árvores. Mas há um processo. Lembra de Adão atrás da árvore, por causa do seu pecado. Lembra de Natanael debaixo da árvore, agora buscando entender Deus. Agora você vê Zaqueu em cima da árvore, buscando salvação e sendo agora tocado e virando um fruto de redenção, levando uma semente. E agora você vê, nos Salmos, eu e você nos tornamos uma árvore, para que nós possamos dar fruto, folhas abençoadoras, e tudo que nós fizermos será para a salvação. Consegue entender? Esse é um processo de Deus para nós? Sim. Mas tudo isso só tem um porquê. Porque o quinto homem, e 5 fala da graça, foi pendurado no madeiro, foi pendurado numa árvore. E esse é Jesus. Por causa dele, que tudo isso é possível. Porque ele foi para o madeiro. Eu quero que você abra comigo, quero mostrar uma coisa para você. Abra em Deuteronômio 21. Deuteronômio é lá o comecinho da Bíblia. É o 5º livro. Deuteronômio 21, verso 23, diz assim. Vou ler o 22. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro, maldito é diante de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor lhe deu por dar por herança. Aqui é uma ordenança dizendo, todo que morresse no madeiro, pendurado numa árvore, deveria ser tirado, não poderia passar a noite no madeiro. Por isso que Jesus foi tirado antes da viração do dia. Jesus é o 5º homem que foi na árvore, no madeiro, e ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição para que a gente possa viver todo esse processo. Desde lá de Adão, desde Adão. Quando o Senhor mata o cordeiro e faz vestes para Adão e Eva, Ele está dizendo, um dia um cordeiro virá para a sua redenção. O Senhor fala para Eva, a semente da mulher, olha a árvore aí, pisará a cabeça da serpente. Jesus no madeiro, na árvore. Ele é a árvore, Ele é a cruz, Ele é o nosso madeiro. Está entendendo, irmão? Isso é poderoso. Isso é tremendo em nós. É esse Jesus que faz toda essa diferença, que muda toda a nossa história, que transforma toda a nossa caminhada. Esse madeiro é Jesus, essa árvore é Jesus, poderoso, tremendo, soberano. Nós não somos nada sem Ele, tudo é por Ele, para Ele, através dEle. Nós estamos aqui
Por causa disso, nós fazemos esse processo de estar atrás da árvore, estar debaixo da árvore, estar em cima da árvore, ser transformado em árvores, porque Ele foi para o madeiro. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já estava na cruz. Nós somos salvos por Ele, libertos por Ele, purificados por Ele. Nós precisamos achar esse caminho e ir para o madeiro, para a árvore que é Ele. Essa é a mudança da nossa vida. É isso que a árvore simboliza, por isso que nós nos tornamos árvores, como diz o Salmo 1. Por quê? Porque eu sou cristão, me torno uma árvore, porque Ele é uma. Somos frutos, o próprio Senhor diz isso, que Ele é a videira verdadeira. Ele afirma que a igreja é a videira. Irmãos, nós estamos ligados a isso. Eu queria que nessa noite a gente entendesse essa verdade. Eu não sei aonde você está. Se você está atrás, como Adão. Se você está debaixo, como Natanael. Se você está em cima, como Zaqueu. Ou você é uma árvore, já como Salmo 1. Mas tudo isso só é possível se nós estivermos nele. Ele é a árvore. Ele é que produz em nós. Ele que faz a diferença em nós. Quem entende isso? Eu queria que você ficasse em pé. E nós vamos fazer algo diferente hoje. Nós não vamos pedir nada, nós só vamos agradecer. Eu quero que você ore agora, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez. Abre a tua boca e agradeça pela sua salvação, por Ele ter te tirado do pecado, por Ele ter te achado debaixo da árvore, por Ele ter te chamado pelo nome. O dia que você o buscou, Ele te achou e te chamou pelo nome. Ele foi para a árvore, Ele foi para o madeiro, pendurado no madeiro por você. Agradeça, agradeça. Tire esse momento só para dizer obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela salvação, pelo teu amor. Obrigado, obrigado, obrigado. Que seja um momento de agradecer. Seja um momento de dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor se fez maldito por mim, para que eu fosse escolhido como alguém, olhado como alguém. Obrigado, Senhor, porque hoje eu sou árvore, plantada junto a ribeiro de águas, que dá estação, que dá o fruto na estação própria. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Comece a agradecer, só agradeça, irmão. Agora não é hora de pedir nada. É só hora de dizer obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado porque o Senhor tem me tornado uma árvore. Porque o Senhor foi para o madeiro e por isso eu posso ser uma árvore hoje. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, vem e ouça o nosso clamor. Vem e ouça nosso clamor. Vem e ouça nosso coração. Comece a adorá-lo, a dizer obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor. Oh Espírito Santo, obrigado. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Faz de nós árvores frutíferas, pequenas árvores. Encontra em nós nosso coração. Oh! Aleluia! Glória a Deus! Voltar a ter intimidade. Adore ao Senhor. O ambiente da adoração. Aleluia! Só agradeça, irmão, só agradeça. Onde anjos e homens te adoram. Adora Ele. Onde anjos e homens diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor me viu um dia atrás da árvore. Obrigado, Senhor, porque um dia eu estava debaixo da árvore e o Senhor me viu.
Obrigado, Senhor, porque um dia eu estava em cima da árvore te buscando e o Senhor me chamou pelo meu nome. Obrigado, porque o Senhor me tem transformado em árvore frutífera. Obrigado pelo madeiro, Senhor. Obrigado pelo madeiro, pelo teu amor. No ambiente de glória, anjos e homens adore. exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, exaltam o Rei da Glória. Aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que era, aquele que é e que há de vir. num ambiente de glória, nós nos achegamos a Ele. Eu quero que desse ambiente, desse mover, você venha para o altar. Sai do teu lugar e venha. Traga uma oferta na casa de Deus. Cele essa palavra. Compre essa palavra. Seja frutífero. Sai do teu lugar e venha, Senhor. Eu hoje coloco uma oferta no teu altar, declarando que eu sou árvore frutífera, declarando que eu vou viver essa porção, que o Senhor me encontrou e mudou a minha história. Sai do teu lugar e venha com alegria, dentro de um ambiente de glória. Oh, num ambiente de glória. Num ambiente de glória. Anjos e homens Glória a Deus. exaltam o Rei da Glória. Num ambiente de glória. No ambiente de glória. Glória. Anjos e homens. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Aleluia. Voltar a ter Você é frutífero sobre essa terra. Você é frutífero. Você é frutífero. Por causa do madeiro dele, de Jesus. Você é árvore frutífera. onde anjos e homens te adoram. Aleluia. Onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos, Oh, recabachando riba lá da babaxaria lá. onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Aleluia. No ambiente de glória, no ambiente de glória, Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Num ambiente de glória. no ambiente de glória.
Erga suas mãos e diga isso para Ele. Adore a Ele. Ele está aqui. Num ambiente de glória.